versículo do Evangelho de Lucas. Chegamos lá. Último capítulo. Capítulo 24. Verso de número 1 ao verso de número 12. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nosso coração já começa a bater acelerado. Mas o livro de Deus está nos concedendo a oportunidade de expor. Então seja bem-vindo ao último capítulo. O que nós temos nesse último capítulo? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram eles ao túmulo levando os aromas, elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Eis que ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrando de como preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e todos mais do que eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras que pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, tema sobre ressurreição. É incrível como o apóstolo Paulo, um gerado fora do tempo, ele vai escrever de 2 a 3 capítulos sobre esse tema. E o apóstolo Paulo, como nós vimos aqui, ele se sentia o menor dos apóstolos, mas ele confirma ter visto Jesus. Ele vê o Senhor Jesus ressurreto, e isso é maravilhoso demais. Abordar a ressurreição de Cristo, e nessa noite eu quero como objetivo começar a recordar a ressurreição de Cristo pelas mulheres, pelas discípulas que seguiram o Senhor Jesus Cristo. Nossa pergunta é: o que levou os discípulos não acreditarem na ressurreição de Cristo? Seria a fala das discípulas? Seria a descrença dos discípulos? Mas o fato é que tudo começa no capítulo 24 com uma abordagem delas, as discípulas. E hoje nós definimos no culto matutino, no culto de ceia hoje, o aspecto do termo pequeno Cristos. Pequenos Cristos são os discípulos de Jesus. A definição de pequenos Cristos, criado por C.S. Lewis, eternizado na teologia apostólica, em que nos mostra que o objetivo de Cristo, Jesus Cristo, é que venhamos ensinar outros pequenos Cristos. E nesse caso, as mulheres saíram com frente. Mas nós vamos orar. Peça a Deus iluminação, e que você possa desejar pegar a palavra do Senhor no seu coração antes de tudo. Então vamos fazer um silêncio, de oração silenciosa mesmo. Você vai orar ao Senhor e vai pedir: Senhor, me ilumina. Lança luz na minha mente, no meu coração, Senhor, quero ter
vai ter o texto referido. Ilumine, Senhor, cada coração, cada mente que se encontra. E cada servo e serva do Senhor nessa noite venha compreender a importância da ressurreição a partir da informação prestada das discípulas. Venhamos aplicar, Senhor, o ensinamento do Dr. Lucas, pesquisador Lucas, que escrevia Teófilo. Venhamos pensar, Senhor Deus, nesse primeiro momento que o Lucas estava pensando. Que venhamos aplicar em nossos corações os teus desejos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, queridos irmãos, no texto anterior, a gente sempre volta os nossos olhos para o contexto anterior, porque é o que nós pregamos no domingo passado. E daí a gente vai dando sequência e fechando todo o texto continuamente. No passado, domingo passado, falamos como a glória de Deus foi reconhecida na sua morte. Como a glória de Deus foi reconhecida na morte de Cristo. A glória de Deus é reconhecida na morte de Cristo de forma profunda, abrangente e de modo particular foi reconhecido no sacrifício vicário de Cristo, nos seus atributos divinos como amor, justiça, misericórdia e sabedoria. E no sermão passado, do versículo 50 ao versículo 56, vimos o sepultamento de Jesus. Jesus agora foi colocado naquela túmulo. Jesus foi tratado em prova de amor através de dois homens que ali se colocaram, o José de Arimateia e também o Nicodemos, que trataram do corpo de Cristo. E a glória expressa do Senhor foi demonstrada no seu próprio sepultamento. O aspecto da morte de Cristo revelou a glória de Deus, pois ele perseverou até o fim por amor a você e por amor a mim. A sabedoria manifestada e revelada de forma perfeita em salvar a humanidade é característica da morte do Senhor Jesus. Mas hoje, o meu resumo nessa noite é: Deus entrega seu Filho às tentações e à corrupção do próprio coração dos homens, do pecado dos homens, para castigá-los pelos nossos pecados. No finalzinho você vai ver isso aí, extrair o entendimento da revelação da palavra de Deus a respeito da ressurreição. Eu quero te desafiar nesse momento, antes da gente começar a expor o verso 1, a extrair da sua mente a ressurreição. Se você pudesse deletar, apagar a fé e a certeza que nós temos na ressurreição, que sentido teria ser cristão? Que sentido teria ser um eleito, ter a fé em Cristo Jesus? Que sentido teria para a sua vida não haver a ressurreição? A própria Bíblia responde para nós que não haveria sentido nenhum em sermos crentes em Cristo Jesus. A nossa fé seria vazia. Agora, se eu creio na ressurreição, posso crer no amanhã. Se eu creio na ressurreição, a certeza da vida eterna. Se eu creio na ressurreição, a certeza da centralidade do Evangelho, da pregação da palavra de Deus. E nós lutamos o Evangelho, os 23 capítulos do livro de Lucas, para chegar na centralidade do Evangelho e para perguntar a você e a você que vai assistir e vai ver essa mensagem, se você de fato crê na ressurreição. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria na sua crença? Você crê realmente na ressurreição? Tem alguma importância a ressurreição? Amados, comecemos pelo verso 1. Mas no primeiro dia da semana, no domingo, essa colocação aí, primeiro dia da semana, se torna fundamental para a Bíblia, fundamental para a palavra, fundamental para a
questão da guarda do sábado. Por que você não é adventista? Por que você não está no Velho Testamento, na lei? Porque Jesus agora, ele revoga o princípio da lei e agora vai sedimentar e inaugurar um novo período, que é o período da graça. A partir de agora é graça. Que domingo é esse? O maior domingo especial que a humanidade esperava. É como nós esperamos o dia da volta do Senhor. Eu tenho que dizer que um dia Jesus vai voltar. Como eu poderia, né? Como eu gostaria de poder afirmar que esse dia seria um domingo. Mas eu não posso. Eu não posso, porque a Bíblia não diz. Eu não posso, porque Jesus não revelou. Eu não posso, porque seria muita, eu estaria assim, especulando em torno da palavra de Deus, mas o fato é que a graça se inaugura no domingo, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, todos dormiam, o banho de sangue havia acontecido, fenômenos extraordinários aconteceram, alguns mortos bateram na casa de alguns parentes lá em Jerusalém, saíram dos túmulos, houve trevas, mas a população nessa hora dormiu. O que faz a igreja no sono profundo? O que faz a igreja não se entregar a esse que disse: este é o meu corpo doado por vós, o sacrifício vicário na cruz, o meu propósito foi cumprido. Enquanto isso, a alta hora da madrugada, um grupo se levanta, as discípulas do Senhor Jesus, nominalmente chamadas do contexto, levantam bem cedo, levando aromas que haviam preparados. Nós terminamos a citação do domingo passado, falando que elas estavam preocupadas, que elas quiseram tratar do corpo do Senhor, que elas investiram dinheiro, que elas foram no mercado, no bazar, na venda e compraram ali especiarias para ungir o corpo do Senhor. E provavelmente Maria, Joana, estava preocupado com o corpo do Mestre. Antes que todo mundo possa ir, nós iremos. Alta hora da madrugada nós nos levantaremos. Nós estaremos nos antecedendo tudo o que possa acontecer e levaremos aromas e prepararemos o corpo. Traremos o corpo de Cristo para ali. Lavado sim. Limpo sim, envolto em linho sim, bem ajustado e tratado sim, porque José e Nicodemos sabiam o corpo de Cristo, mas o corpo deveria estar ali. Aonde está o corpo de Cristo? O melhor de todos os dias, por fim, chegaram. Para as mulheres, veja no verso 10, também no verso 23, 49, porém esse dia não começou como um dia de muita alegria, era um dia de profundo pesar, no qual havia trabalho a realizar, e trabalho duro na cabeça das discípulas do Senhor, nesse clima em particular, de decomposição do corpo, era muito rápida. Por isso, as mulheres foram ao túmulo com o propósito de ungir o corpo do Mestre com aromas e com especiarias, com perfumes, o que tinha preparado, o versículo, capítulo 23, verso 56, o que fazia certamente amados, demonstrava uma devoção e um amor profundo. Mas também, no coração daquelas discípulas, faltava fé. A gente fala muito de fé salvadora. Aliás, nós gostamos, como crentes em Cristo Jesus, uma igreja de fé reformada, destacar a fé salvadora. Irmãos, até que ponto você não está dormindo a alta hora da madrugada? Até que ponto a
vida achando que Cristo não vai voltar, ou que Cristo está demorando, ou que isso é uma historinha. Até que ponto você realmente crê que Ele voltará? E isso pode ser agora, e nós irmos ao encontro do Mestre e passarmos pelo processo de arrebatamento. A igreja será arrebatada. Isso pode acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, esse ano ainda. Até que ponto você crê na volta de Cristo? Porque Jesus pregava sobre a sua ressurreição, mas até no coração das discípulas havia falta de fé. Elas deveriam ter lembrado das reiteradas promessas que o próprio Cristo fez aos seus discípulos, fez às multidões, fez a elas, conversou no particular: não se preocupe, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas ninguém creu na mensagem de Cristo, assim como foi com Noé, assim como é com Abraão, assim como é com os pastores e pregadores hoje com a palavra de Deus. Parece que o povo de Deus, a igreja, está dormindo. E isso, meu irmão, minha irmã querida, vai pegar muita gente de surpresa. Jesus está dormindo. A minha mensagem agora, após a ressurreição de Jesus, é que Ele vai voltar. Ele está vivo. E que a Bíblia grita. As letras saltam daqui, tchum, para a minha cabeça, para o meu coração. Verso 2 e verso 3. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Aparentemente as mulheres não tinham ouvido que o túmulo seria selado e guardado. Elas não sabiam disso, isso foi coisa que fizeram depois. Mateus 27, 62, 66, trata desse aspecto, segue a pedra, coloca uma guarda. Os discípulos vão roubar o corpo do mestre. Elas não sabiam nada disso. O evangelista Marcos informa que no caminho para o túmulo, elas estavam preocupadas com esse aspecto. Mas diziam entre si: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Quem vai abrir o local para que a gente possa entrar? No entanto, não havia por que se preocupasse, como informam Marcos e Lucas. De repente notaram que a pedra já estava removida. O trabalho duro já havia sido feito pelos anjos. Mateus nos conta como isso haveria sido feito, e de repente houve um violento terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, aproximou-se, removeu-se a pedra, sentou-se sobre ela ainda. Mateus 28, 2, você consegue ver isso? Ainda que Maria Madalena se apressasse a contar a história a Pedro. As demais mulheres entraram no túmulo, porém não acharam o corpo de Jesus, a paz do que já lemos, 23, 53, 54, e é bem pouca, traz pouca informação que pode acrescentar no tocante ao que o túmulo estava vazio. Porém, irmãos, o Novo Testamento, em parte alguma, dá uma descrição mais detalhada, como se tem sugerido que o túmulo tinha uma antecâmara no qual, por meio de uma porta baixa, nos fundos. Observe João capítulo 20, verso 5. Isso dava acesso a uma câmara interior na qual fora posto o corpo. Não obstante o fato realmente ser importante, muito mais importante que qualquer outro motivo ou outro detalhe sobre a construção do túmulo, que ao entrar ali pelas mulheres, as discípulas, não acharam o corpo de Cristo. Onde está Cristo? Tudo está vazio. Aconteceu que perplexos a respeito de tudo que estava acontecendo. Verso 4: apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes.
Aqueles outros homens que estavam ali com túnicas deslumbrantes, pararam aquelas senhoras, e Mateus menciona um anjo, 28, 35, Marcos, um jovem vestido com túnica branca, 16, 5, e João, 2 anjos, 20, 12. É importante você observar esse aspecto para que você possa entender o que estão falando. As mulheres não são apresentadas às vezes de pé, outras vezes assentadas, às vezes nos relatos, textos. Essa diversidade dos escritores nos apresenta o simples fato de que eles não copiaram um do outro essa informação. E foi permitido ficar essas várias informações, fontes distintas, que eram fidedignas, para você e eu lembrar que o povo não estava vivo, que Jesus estava vivo. Não causa estranheza que as roupas desses homens brilhassem como relâmpago, porque eles pertenciam ao reino da beleza, e de lá havia descido o humano, e esse esplendor e por isso tomava aquele lugar de caveira. Nós falamos sobre a caveira, a morte do da morte. A história continua, meus irmãos, versículo 5, dê a mira, versículo 6, versículo 7. Não é surpreendente que essas mulheres, que acima de tudo não passassem de seres humanos e pecadoras, tivessem medo, e que, movidas de temor e respeito, inclinassem o rosto em terra. Além do mais, não tinham por que estar ali para ungir, a não ser um cadáver. Suas intenções eram boas, porém corriam em grave erro, de modo que os mensageiros celestiais lhe perguntaram por que buscava entre os mortos aquele que vivia. Eles agiram de maneira suave, porque, porém, com firmeza, levaram essas mulheres lembraram da própria pregação de Jesus, em que ele havia dito na Galileia e em outros lugares, que ele entregaria sua vida em resgate dos seres humanos, e seria crucificado, e que no terceiro dia ressuscitaria. Esses fundamentam essa compreensão, Mateus 16, 21, Marcos 8, 31 e Lucas 9, 22 a 44, fala de tudo isso que eu estou falando, que o anjo fez com que aquelas discípulas lembrassem da mensagem de Deus. Pare e pense agora, irmãos. Todos nós somos discípulos de Jesus, como nós aprendemos. E existe na Bíblia alguns princípios e verdades que é difícil o crente, como nós falávamos lá no encontro de pastores, né? Como é difícil a cabeça das ovelhas, que é um bicho difícil de entender esses princípios. Eu destaquei já a volta de Cristo. Mas não é só a volta de Cristo. Eu destaco a certeza e a convicção que você tem da fé salvadora, do novo nascimento, da transformação. Eu destaco na vida da gente alguns princípios notáveis e notórios, que além do mais podemos ver nesses versículos de 5 a 7, que não surpreende que essas mulheres, que acima de tudo eram pessoas dedicadas e estivessem com medo, estivessem movidas de temor, esquecessem da própria fala de Cristo. O que nós podemos entender, irmãos, no verso de número 8, é que há algo que, se eu fosse você, grifava, circulava esse versículo 8 e tentava nessa noite colocar isso na sua cabeça. Então, só depois que o anjo, então, porém, forma conclusiva, logo que os anjos falaram, lembraram das suas palavras. Irmãos, como Jesus voltar naquele grande dia,
As igrejas lembrarão de versículos norteadores. Você sabe da história das Nécias e das Prudentes. Você sabe dessa historinha que é colocada como 5 igrejas prudentes e 5 igrejas desprovidas. Você sabe de alguns princípios, como a oração que nós mencionamos hoje, que através da ceia do Senhor despertou um grande avivamento entre os morados, que durou cerca de 100 anos. Você sabe disso. Mas por que esses princípios são esquecidos? O que está acontecendo? Que coisa prodigiosa é a memória. Em geral, admitimos, sem contestação, a sua realidade ou sua essência. Como você tem usado a sua memória. Estudos e mais estudos a respeito da mente humana, da memória. Você pode ter Alzheimer, mas as primeiras memórias você não esquece. Eu já lidei com irmãs ou irmãos que foram perdendo a memória. Quem passa por isso, ou quem lida com pessoas assim, sabe o quanto é difícil. Mas a memória, quando ela é tratada à luz da palavra de Deus, ela permanece, ela tem profundidade. É possível que você pergunte a um crente que está num estado bem avançado de perda de memória a respeito de Cristo, e essa pessoa vai dizer: quem é Cristo? E ela vai falar com uma alegria: Cristo é meu Salvador, Cristo é o meu Senhor, Cristo foi aquele que um dia veio e mudou a minha vida. Se você conversar com alguém, vai citar os versículos da palavra, vai cantar os hinos do inário no cântico, vamos adorar ao Senhor, porque a memória está presente. Mas por que nós esquecemos de algumas coisas? Até agora ninguém pôde mostrar exatamente como nós colocamos a memória de algumas coisas em segundo plano. Será? Com algumas exceções, os mais renomados especialistas são os primeiros a admitir também em seus ensinos que a memória é um mistério de Deus. Você jamais vai esquecer, irmãos, que um dia você ouviu a exposição do Evangelho de Deus. A gente não tem como esquecer. Está na nossa memória. No caso dessas duas senhoras, ajuda-nos a ver e a sondar o que estava acontecendo. Em primeiro lugar, o fato de estiverem comprometidas emocionalmente nos últimos dias. Elas estiveram ali no Calvário, jamais poderiam elas esquecer o que tinha visto, o sacrifício de Cristo, consequentemente o que Cristo tinha suportado até o fim. Provavelmente ficaram na memória delas que Cristo morreria. Elas esqueceram da ressurreição. Em segundo lugar, o fato de que Jesus dissera aos discípulos, não só uma vez, porém pelo menos 3 ou mais, o que iria lhe suceder. Cristo contou tudo o que iria acontecer após a sua morte, mas eles esqueceram. Alusões da morte, dor maior do ser humano, em detrimento do alívio que é a ressurreição. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. A gente não pensa nessas coisas. A gente não pensa nesses fatos. Se elas precisassem de algum auxílio adicional para que a memória pudesse ser ativada, bastaria lembrar
lembrar que o túmulo estava vazio. O gatilho seria apresentado. O verso 9, meus irmãos, observa que Lucas abrevia a história da ressurreição de forma tão interessante com as narrativas de Mateus 28, 8 a 10, João 20, 10, 18, o capítulo 21, nós não encontramos em seu evangelho, o evangelho de Lucas. Por outro lado, porém, quem gostaria de presidir o material, pressentir o material contido em Lucas 24, de 13 a 53, porque agora a gente abre após o fato da ressurreição de Cristo, nós vamos ver alguns detalhes em que o cientista e o pesquisador vai colocar para todos nós, que ele traz, ele apresenta em grande medida aquilo que exclusivamente está nos evangelhos. As mulheres informam que sucederam aos 11 e aos demais discípulos de Jesus que puderam alcançar, e as fizeram o que fora dito lá em Mateus 28, 7, Marcos 16, 7, e foram recompensadas por um encontro pessoal do Senhor ressurreto. Eu fico imaginando, irmãos, vamos olhar aqui, porque a recompensa delas está em Mateus 28. Vamos um pouco. São tantas citações paralelas, porque nós estamos falando mais de si. Então nós precisamos ver a recompensa delas. Mateus capítulo 28, verso 9 e verso 10. Diz o texto, vamos começar por 8. E retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Nesse momento, Jesus vem ao encontro delas e diz: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés. Você imagina essa cena, as Marias. Senhor está aqui. É verdade. Você acha que a vida dessas mulheres glorificam a partir de agora? Porque, irmãos, quando a gente trata desse aspecto, a gente precisa de graça. É a introdução da graça. Jesus está. Elas adoram o Senhor. Então Jesus diz a elas: não temas. Estou com medo, não temas. E de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Meus irmãos, se a gente não viver essas coisas, não tem sentido ser cristão. Não tem sentido ser discípulo. Não tem sentido. Se você não crê na ressurreição, em casa, dê uma lidinha em 1 Coríntios, capítulo 15, 16, vai lá, passa lá. Paulo trabalha exaustivamente o tema da ressurreição. Quando você observa que o nosso contexto, ele vai trabalhando no verso 10, no verso 11, no verso 12, ele termina falando das conexões com a Maria, mãe de Tiago, menor. Ele trabalha com o verso 11, que retorna na história da ressurreição. E agora, quando você observa, e tem algo importante aqui, que eu não posso deixar sempre de mencionar, volte lá para o capítulo 24 de Lucas. No capítulo de número 12, quem vai verificar se é verdade tudo aquilo é Pedro. Aquele que havia negado Jesus. Pedro levanta e corre ao sepulcro, alertado por Maria Madalena. Mais uma vez esse discípulo maravilhoso, ele vai ao encontro. Eu vou ver, eu vou verificar se de fato essas mulheres estão doidas, se de fato essas mulheres viram um fantasma, se de fato essas mulheres não têm razão. Eu vou ver pessoalmente. E agora aqueles que estavam correndo estavam distantes.
eles agora estão aqui. Nota que a ordem aqui foi entrar e verificar. Embora o corpo do Senhor não estivesse presente, era evidente que nenhum discípulo estivera ali para retirá-lo. Tampouco algum inimigo havia roubado. Em qualquer um dos casos, as faixas não teriam ficado no túmulo, mas seria caso do Senhor mesmo ter removido essas faixas de linho e os darem, colocando de forma bem ordenada em algum lugar apropriado. Aliás, estão aí alguns da Igreja Católica que tem a adoração do santuário. É mais fácil crer numa imagem, numa história criada há anos, milenar, do que crer que Cristo sabe que Ele ressuscitou dos mortos. A confissão de fé chega nesse aspecto afirmando algo para todos nós. Primeira coisa, o muitíssimo sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos e entregue as muitas tentações e corrupções dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou faz conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do seu coração. A finalidade disso tudo, diz a nossa confissão de fé, a fim de que eles sejam humilhados. O aspecto da humilhação de Cristo naquele momento, levando sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, para o aspecto da exaltação de Cristo, assentado à mão direita de Deus Pai, faz que os seus próprios discípulos, incrédulos, duvidosos, não acreditem na ressurreição de Cristo, a sua própria ressurreição. Meus irmãos queridos, nós precisamos entender algumas coisas importantes a respeito desse fato do nosso coração endurecido ou dessa indisposição, mesmo que seja duvidosa ou temporária, a respeito de alguns princípios da palavra do Senhor, como por exemplo, Deuteronômio 8:2, recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos. Recorda-te como Deus está cuidando de você. Recorda-se como Deus está cuidando da sua igreja. Recorda como Cristo vai voltar. Recorda as suas palavras, as mensagens, os princípios. E, irmãos queridos, vou falar bem devagar. Princípios e valores são inegociáveis. Comece a ler a Bíblia com alguns princípios. E eu, se fosse você, começaria com o princípio da Bíblia. Ele não. Jesus está chegando. Ele mesmo disse isso. Salmo 50, verso 21. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensava que era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo a tuas vistas. A soberania de Deus, o pecado, ele é revelado. A descrença. Tiago capítulo 1, 13 a 14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa contrária e seduz. A ressurreição de Jesus é uma realidade tão firme, tão certa, que eu não posso esquecer disso nunca. Eu não posso esquecer por alguns fatores. O primeiro e grande fator é que a ressurreição é real, que eu não vou morrer eternamente, nem fisicamente, mas que eu receberei um pouco glorioso. Você crê nisso? Hoje eu gostaria que você colocasse uma carga plena a respeito dessa certeza, porque se eu não creio na ressurreição, é vã a minha fé. Se eu não creio na ressurreição, estou perdendo tempo. Se eu não creio na ressurreição, eu vou ser o maior ímpio de Santa Maria. Não vou olhar para Jesus, não vou querer nada com Jesus. Vou para o pecado, vou para a morte.
Aliás, vou para a morte, não, já estou morto. Já estou morto com meus delitos e pecados. Se eu não creio nisso, eu não posso ser discípulo de Jesus. Se eu não creio nisso, eu não tenho esperança. Tente tirar a ressurreição da sua mente. O que sobra? O que sobra? Sobra. Irmãos, eu começo a perguntar: o que levou os discípulos não acreditarem na ressurreição de Cristo? Eu respondo para você. Os discípulos de Jesus não acreditaram de imediato na ressurreição por várias razões, relacionadas tanto com as suas expectativas pessoais, quanto ao contexto cultural, emocional que enfrentavam naquele momento. Ora, a igreja e eles, a Judéia, eles eram escravos de Roma. No fundo, eles esperavam aquilo que os fariseus esperavam: um rei como Saul, um rei como Davi, um governador forte, poderoso, que pudesse ser o enviado, e todos os problemas daquele enviado, aquela nação que tem o enviado, teria os seus problemas resolvidos, entre aspas. Falei a analogia agora. Por favor, não é o homem que vai resolver, não é o enviado que vai resolver, não é o político que vai resolver, não é o governador que vai resolver, mas aquele que entrou no moinho, humildemente, que não gostava nem de falar com a gente, mas que estremeceu. A palavra eu gosto, nós aprendemos, ajudou o povo para as trevas. Choque de desânimo após a crucificação. O mestre esperava o poderoso, mas Cristo não fez nada, morreu naquela cruz. Falta de entendimento sobre as profecias. Tinha uma lei, tinha Jesus, tinha a palavra. A igreja atual tem a palavra, tem culto, tem adoração, tem pastor, tem igrejas sérias, mas eu não estou atento com as profecias, com as palavras. Eram céticos, humanistas. Assim como qualquer ser humano, os discípulos tinham dificuldade em acreditar na ideia de que alguém voltaria dos mortos. A ressurreição era algo sobrenatural, fora das suas experiências diárias. Até mesmo Tomé, um dos apóstolos, expressou dúvida a respeito da ressurreição de Jesus, ao passo que Jesus chamou a atenção de Tomé e disse: Tomé, toca aqui, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente. Sinto muito, mas eles não ouviam as mulheres. Eles não davam crédito às palavras das mulheres. As mulheres continuavam sendo deixadas em terceiro, quarto, quinto plano. Os relatos iniciais das mulheres, eles duvidaram. Eles não deram crédito às inseguranças e viram primeiro lugar Jesus. Medo da perseguição. O sistema é brutal. Os discípulos estavam com medo da perseguição que as autoridades levantariam contra eles. As esquadras romanas, o exército romano, perseguiriam aqueles discípulos, como perseguiram todos eles, foram martirizados. Vocês sabem disso. Mas por que mudaram após terem visto Jesus? Até mesmo Pedro diz agora: eu não sou digno de ser morto como meu mestre, e crucifico de cabeça para baixo. Eu não tenho medo de dar morte. Aqueles irmãos começaram a dizer assim: vem morte sobre mim, porque meu mestre ressuscitou, e ele disse que eu também ressuscitaria. Eles começaram a dar crédito à palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma crítica para nós. Nós somos como Tomé. Para que eu possa ver, eu preciso ver primeiro. Não vai entrar nessa roda, não. Você tem fé. E fé salvadora.
convicção da palavra do Senhor. Eu quero terminar esse nosso sermão aplicando esse texto como sendo, em primeiro lugar, fundamental para a minha vida. Olha, não tenho dúvida de dizer que esse texto, ele é mais do que fundamental para a sua vida. Você pode escrever isso aí, você pode colocar no seu coração. Assim como elas não encontraram o corpo de Jesus, ele não está aqui, ressuscitou, verso 3, verso 6, e veja que conforto que é a ressurreição de Cristo, que oferece alguns aspectos para a vida do crente. Preste atenção se você já ouviu falar sobre isso. Primeiro, o crente sabe que seus pecados são perdoados. Nós sabemos isso, mas sabemos que sobre os pecados precisam incidir disciplina, peso, mudança de mente, responsabilidade, corresponsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. O crente sabe que Cristo perdoa os seus pecados, mas ele sabe que colhe as consequências dos seus erros. Pois se o Pai não tivesse ficado satisfeito com aquilo que Cristo fez, irmãos, por que a gente deve evitar o pecado? Porque a gente fere Cristo, a gente magoa Cristo, a gente faz Cristo sofrer de novo, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência, do nosso dolo. Você mata Cristo com o seu pecado. Segundo lugar, ele sabe que tem um Salvador que vive sempre para interceder por ele. Uma das melhores lições que nós estudamos no discipulado, todo mundo vai chegar lá a estudar ainda, eu não sei se essa turma terceira já estudou, é que Cristo está agora à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Aleluia. Cristo intercede por nós. Ele está vivo. Assim como Deus, Ele conhece a nossa história antes que a gente viesse a existir, Ele escreveu a nossa história, Ele leu a nossa história. Cristo lá no céu diz: Pai, Ele também é teu filho, porque Ele reconheceu meu trabalho. Irmãos queridos, Ele sabe que tem um Salvador que vive para sempre e intercede por Ele, que o guarda, que orienta por meio do seu Espírito e que um dia regressará para Ele. Vai ser lindo demais, irmãos, ver você na fileira. Eu não sei, eu não posso responder por você, eu não posso responder pela minha esposa, eu não posso responder pela minha filha, eu não posso responder pela minha irmã, eu não posso responder por ninguém que está aqui, muito menos por você, mas vai ser uma grande alegria quando nós todos estivermos na fila da marcha triunfal e todos nós, um exército reunido, e o Senhor Jesus vai mostrar cada alma eleita, salva. Você vai estar lá e você vai ouvir do Senhor Jesus: vinde benditos. Você tem certeza disso? Isso é ressurreição, isso é igreja, isso é fé. Maomé não prega isso, o budismo não prega isso, o islamismo não prega isso, nenhum ismo prega isso. O cristianismo prega porque é pautado na palavra de Deus. Ele virá, Ele buscará o seu povo, pascando a terra, ressuscitaremos, veremos aqueles que dormiram no Senhor, cantando hosanas, 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 ao nome do Senhor. E você não pode deixar essa oportunidade, porque o Senhor já te escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo, predestinado. Portanto, tenha consciência. Terceiro, meu irmão, aspecto fundamental desse texto da minha vida: ele sabe que seu corpo também um dia ressuscitará, gloriosamente, ou ainda será transformado num momento, num piscar dos olhos. Nós temos duas coisas aqui:
transformação imediata na vida de Cristo, ou ressurreição de um povo glorioso. Ou você está para um lado, ou você está para o outro. O fato é que todos nós queremos um povo glorioso. Crê nisso? Você crê nisso? Então viva o Evangelho. Celebre a vida em Cristo Jesus. Saia daqui hoje entendendo que o pecado magoou o Senhor. Mas pastor, o que eu vou fazer essa semana? O Filho do Homem deve ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitará. Há pessoas que têm o hábito de ir à igreja. Eu não quero que você tenha só o hábito de estar aqui me ouvindo, mas que você tenha um hábito diferenciado daqueles que são meros espectadores uma vez por ano, meros espectadores na Páscoa, meros espectadores no Natal, meros espectadores na vigília do último dia do ano, meros espectadores do sermão, meros espectadores do livro todo pregado de Lucas. O que nós vamos falar para Jesus quando estivermos diante de Jesus? Senhor Jesus, eu não conheço o Evangelho. E ele vai falar: o meu servo, o pastor Luiz André, pregou todo o livro do Lucas e você ouviu 80% da exposição. Como é que eu vou estudar? Eu quero que você deixe de ser mero espectador. Eu quero que você hoje encontre a graça de Deus. Eu quero que hoje você aprenda a gloriar-se na morte de Cristo e na ressurreição, porque aquele que gloria-se na morte de Cristo é capaz de verdadeiramente gloriar-se na sua ressurreição. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, porque eu tenho certeza que um dia Jesus ressuscitou e Ele está vivo. A cruz e a coroa não podem ser separadas. Talvez seja essa frase de efeito nessa noite, para você anotar no seu coração, para você anotar na sua mente, que a cruz, morte, sacrifício, e a coroa, exaltação, reino, soberania, divindade, poder, glória, a cruz e a coroa não podem ser separados. Você está separado disso na sua vida? Cuidado, meu irmão, do que você está fazendo. Eu quero orar com você nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e buscasse na face de Deus, na presença de Deus. Agradecer pela vida de Cristo. Você adora uma pessoa viva, não morre. Você adora o Deus presente, o Emmanuel, o Deus de Deus. Você adora o príncipe da paz. Está faltando paz no seu coração? Deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Você adora aquele que ultrapassa qualquer acidente mental, demência, doença, e que crava na sua mente esse amor eterno. Cristo. Ele é superior à memória, à consciência, a fatos, a ações. Cristo é tudo. Talvez você não tenha ainda entendido o que o apóstolo Paulo falava. Porque para ele, o morrer era lucro, e o viver era Cristo. Talvez você está precisando pensar sobre isso nessa noite. Quase. Que responsabilidade com Deus. Que responsabilidade com Deus. E preservar a tua palavra. E não esquecer, os discípulos esqueceram da ressurreição. Deus, que responsabilidade que temos ao sair daqui. Responsabilidade de crer que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Que responsabilidade desse grupo que está aqui, Senhor, de ser discípulos do Senhor, fazer discipulado,
gera vidas, que tenham memória eterna a respeito do Senhor. Continue nos abençoando, Senhor, esse culto. Continue, Senhor, Deus, falando conosco, Senhor. Que ninguém saia daqui sem ter a certeza da salvação e da vida eterna.